Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Apostila na mão, tudo em ordem por aí, material limpinho, tudo no jeito, porque hoje nós vamos começar a apostila 3, turma. Olha que bacana! Andamos até a apostila 3 já. Então, todo mundo com material aí? Vamos acompanhar comigo? A unidade 18, Sistema de Numeração Decimal, classe dos milhares. A partir da página 193 até a página 199. Então, o que nós vamos fazer hoje? Estudar o sistema de numeração decimal. Só relembrando, a gente já estuda o sistema de numeração decimal, né, desde os anos anteriores. E nós vamos nos aprofundando. Então, é uma revisão com uma leve novidade aí, que você até já sabe. Nós vamos resolver os exercícios da página 196 a 198. A tarefa, exercícios 1 e 2 da página 199. Dúvidas e correções no aplicativo. Pessoal, eu não vou ficar me atentando à leitura do conteúdo, porque quem faz isso são vocês. Vocês têm que ler, tá bom? Então eu vou explicar do que se trata e vocês têm que fazer essa leitura em casa aí. Nós vamos iniciar essa apostila número 3, retomando o sistema de numeração decimal. Só que dessa vez nós vamos andar um pouquinho mais. Até então, a gente tinha aprendido até a classe das dezenas, da dezena de milhar. Hoje nós vamos até a centena de milhar. Vamos andar mais uma ordem aí, tá bom? E onde a gente usa esses números tão grandes, professora? Porque são 100 mil alguma coisa, 215 mil alguma coisa. A apostila nos trouxe um contexto da contagem de população, que é muita coisa, é muita gente. Então nós chegamos até a centena de milhar para poder contabilizar as populações. A gente tem visto também centena de milhar nessa contagem da pandemia, né? Quem acompanha números aí, casos de contaminação, casos infelizmente de óbitos no Brasil, né, que já passaram dos 100 mil, né? Então a gente já chegou aí na centena de milhar, infelizmente, nos óbitos devido à Covid aí no Brasil. Aqui a apostila nos traz o contexto das populações indígenas no Brasil, que combina com o que nós estávamos vendo em história, né? Então, eles trazem duas imagens aí para começar, ó. Crianças do povo Xanenauá, é um nome de um povo indígena, e crianças do povo Munduruku. Esse Munduruku vocês veem desde o primeiro aninho, se eu não me engano, na apostila, né, pessoal? Então, eles nos trazem números de populações. Nos revela que a população indígena estimada em 2010, no censo de 2010, que eu já explico o que é, 896 917 pessoas se dizem indígenas no Brasil, tá? Tem indígenas que moram na zona rural e nas áreas urbanas. Esses números, 517.383 na área rural, 379.534 nas áreas urbanas. E tem ainda os povos que vivem isolados, não tiveram contato com o homem branco ou com nenhuma outra etnia indígena. Então esses povos não têm como ser contabilizados. A população indígena ela pode ser maior, mas não tem como contabilizar exatamente, tá bom? Outra imagem aí da aldeia Moigu, no Xingu, lá no Mato Grosso. Área rural, índios que vivem em área rural. Aqui nós temos a imagem de um índio já vivendo na zona urbana. Foi preciso ir para a zona urbana porque ali na região dele, na região rural, ou estava difícil a caça, ou estava difícil a pesca, ou estava tendo invasões, né, de grileiros, de mineradores ilegais, são tantas possibilidades aí que empurram os indígenas para a zona urbana. Esse aqui é um caso, tá bom? Deixa eu explicar para vocês o que quer dizer censo, que toca no assunto aí, né, no texto. Na hora que vocês lerem, vocês têm que saber o que é censo.
Censo demográfico é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE. Quem lembra o que é IBGE? Eu lembro até da apostila do 3º ano que já explicava isso. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão do governo que ele conta, vamos falar assim, ele conta as pessoas e determina características das populações, tá bom? Por meio dele, é possível obter diferentes informações sobre toda a população brasileira. Quantos são os habitantes, quantos têm mais de 18 anos, quantos têm a mais de 60, quantos estudam, quantos não estudam. Então, o censo é um trabalho muito minucioso e importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer país. Pessoal, vamos lá para o compor e decompor números. Eu estou na página 195. Como vocês podem ver, é uma revisão. Nós trabalhamos o compor e o decompor, né? Só que agora a gente vai trabalhar com os números que a apostila nos trouxe, que o texto nos trouxe. Olha lá esse número, 896.917. Ele representa o total de pessoas que no Brasil se declarava indígena, né? Em 2010 isso, tá bom? Nós temos classe das unidades, classe dos milhares. Classe das unidades, todo mundo já está acostumado, está decorado já. Unidade, dezena e centena. Simples. Unidade vale 1, dezena vale 10, centena vale 100. Isso já está aqui dentro da cabecinha de vocês. Nós já trabalhamos com a classe dos milhares. Quando a gente passa da centena, nós entramos na unidade de milhar, na dezena de milhar e na centena de milhar. O que vocês têm que ter por base? Toda a classe, ela é composta por centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. O que vai mudar? Aqui eu tenho as unidades simples. Aqui eu já começo a multiplicar, ó. Unidade de milhar, eu tenho grupos de 1000. Dezena de milhar. Se é dezena, é 10. Se é milhar, eu estou falando de 1000. Então, 10.000. Centena de milhar. Se eu falo em centena, eu falo 100. Se eu falo de milhar, eu falo 1000. Então, 100.000, tá bom? Tá vendo que é uma recapitulação de tudo que nós já vimos aí, uma revisão? Ele é composto por 6 ordens, esse número. Olha lá as ordens dele, ó. Nós colocamos ele aqui no quadro de classes, cada número na sua casinha. Cada número na sua ordem, cada um no seu quadrado. Então, eu tenho 7 na unidade, o 1 na dezena, o 9 na centena, o 6 na unidade de milhar, o 9 na dezena de milhar e o 8 na centena de milhar, certo? Então, vocês já estão acostumados a verem isso. Já faz algum tempo que a gente trabalha com isso, né? Ele é composto por 6 ordens, que eu mostrei aqui para vocês, e por 2 classes completas. O que quer dizer isso? Tá vendo essa classe das unidades? Eu preenchi ela toda. Tá vendo a classe dos milhares? Eu preenchi ela toda. Então, são 2 classes completas. Uma classe completa é quando possui as 3 ordens, unidade, dezena e centena. Completou as 3 ordens ali, é uma classe completa. Como será que nós vamos ler esse número aqui, ó, que eu já venho falando para vocês? Treinem aí em casa, viu? Opa. Treinem aí em casa a leitura desse número. 896.917. Uma vírgula separando as classes, ó. 1, 2, 3, uma classe. 1, 2, 3, outra classe. A cada 3 ordens forma uma classe. Observem que as ordens unidade, dezena e centena se repetem. No entanto, classe dos milhares, elas são acompanhadas do nome, né? Eu tenho a classe das unidades simples, unidade, dezena e centena. Passou dali, ela segue o nome da classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na escrita de um número com mais de uma classe, deixa-se um espaço entre elas para facilitar a leitura, né? Ó.
Para a identificação das classes, começamos a contar a partir das unidades. Eu sempre começo a contar a partir da unidade, dezena, centena, tá? Em 896.917, há 8 centenas de milhar ao todo, ou 8 grupos de 100 mil. Aqui não é a centena de milhar? Eu não tenho 8 grupos de 100 mil? Então, eu tenho 800 mil. Já vamos para a atividade. Atividade do ábaco, pessoal. Todo mundo já conhece, já viu esse ábaco. Nós vamos trabalhar com esse número que a apostila nos traz. 896.917. Está pedindo para representar no ábaco, tá bom? Lembre-se que cada haste do ábaco representa uma ordem. E cada argolinha dessa aqui, ela representa, cada argola a partir da ordem da dezena, um grupo de 10. Ó, vamos lá, esse aqui é o ábaco que vocês já conhecem, já viram. Eu tenho a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Oi, professora, e cadê a centena de milhar? Isso. Por que esse vem até a dezena? Porque era até aqui, até então, que nós tínhamos trabalhado. E hoje nós vamos andar mais um pouco. Cada argolinha representa um grupo. A unidade, ela representa um, não é? Uma unidade. Então, se eu tiver uma argolinha, quer dizer que eu tenho um. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 argolinhas, 10 grupos de 1. Então, seriam 10 unidades. E assim por diante, certo? Esse é o ábaco. O que nós vamos fazer? Vamos completar. Lá, ó, a partir da unidade, quantos grupos de 1 eu tenho? Eu tenho 7. 7 grupos de 1, que vai dar 7. Então, vocês desenhem aí, ó, 7 argolinhas. E na dezena? Eu tenho um só. Olha lá meu número. Acompanhando agora o número. Estou na centena. 9 grupos. Olha lá, 9 grupos de 100. Na unidade de milhar, cada argolinha vale 1000. Quantos grupinhos de 1000 eu tenho? 6. Na dezena de milhar, cada grupinho vale 10.000. Quantos grupinhos de 10.000 eu tenho? 9. Na centena de milhar, cada grupinho vale 100.000. Gente, o símbolo aqui já ajuda, né? Ó, 100.000. Centena de milhar. Relaciona, para vocês não esquecerem, relaciona os símbolos, tá bom? Quantos grupos de 100.000 eu tenho? 8. Então, vou pôr 8 argolinhas. Vai ficar assim a nossa atividade, o nosso ábaco, tá bom? Aí, gente, essa atividade é a escrita multiplicativa, tá? Nós vamos indicar o valor representado em cada haste. O que é haste? Vamos voltar aqui só para explicar, ó. Cada pauzinho desse que a gente põe as argolinhas quer dizer haste. Cada haste representa uma ordem. 7 grupos de quanto que vai dar 7? Ó, eu estou na unidade. Então, a unidade vale 1. Então, eu tenho 7 grupos de 1. E na dezena, quantos grupos eu tenho? Um grupo de 10. 1 vezes 10, 10. Na centena, 9 grupos de 100, não é centena? Então, 9 grupos de 100. 9 vezes 100, 900. Unidade de milhar, quantos grupos de 1000 eu tenho? 6 grupos de 1000. 6 vezes 1000, 6.000. Dezena de milhar, eu tenho 9 grupos de 10.000. 9 vezes 10.000, 90. E na centena de milhar, quantos grupos de 100.000 eu tenho? 8 vezes 100.000, 800.000. Agora nós vamos pegar essas informações e nós vamos terminar de preencher essas lacunas. 896.917. Quantos grupos de 100.000? Só olhar aqui na de cima, ó. 8 grupos de 100.000. Mais. Agora eu vou lá para a dezena de milhar. Quantos grupos são?
9 grupos de 10 mil. Agora eu vou lá para unidade de milhar. 6 vezes, se é unidade de milhar, eu tenho 6 grupos de 1000. Centena, eu tenho 9 grupos de 100. Dezena, eu tenho um grupo de 10. E a unidade, que eu tenho 7 grupos de 1. Lembra que a gente fazia isso muito, escrita aditiva e multiplicativa? Seguindo, página 197. Nós vamos trabalhar agora com outros 2 números, outros 2 dados sobre população indígena. Os que viviam na área rural e os que viviam nas áreas urbanas. Vamos colocar esses números aonde pede. Na área rural, 517.383. Áreas urbanas, 379.534. E aí nós vamos analisar esses números. Eu sei que a unidade, grupo de 1, dezena, 10, centena, 100, unidade de milhar, 1000, dezena de milhar, 10.000, centena de milhar, 100.000. Cada um na sua casinha, cada um na sua ordem. Observe que ambos são formados por 6 ordens e 2 classes completas. Esses 2 números preencheram todas as ordens, então são classes completas, tá? Escreva cada número utilizando palavras. Escreva como se lê. Olha lá como que vai ficar. 517.000, vírgula. Tem aluno que coloca E aqui. Não, vírgula, estou separando uma classe da outra. 383. 379.534. Não coloquem um E, coloquem vírgula. Represente no ábaco o número de indígenas que viviam na zona urbana. 379.534. Então, nós vamos preencher as hastes, as ordens, com um total de grupos. 4 grupos de 1, 3 grupos de 10, 5 grupos de 100, 9 grupos de 1000, 7 grupos de 10.000, 3 grupos de 100.000. Facinho, né, pessoal? Seguindo, página 198. Temos um mapa do Brasil com a legenda relacionado à distribuição indígena por região. A população indígena, temos as 5 regiões do país, e a população indígena de cada região. E aí as perguntas vão ser referentes a esse mapa. Observe a distribuição dos indígenas brasileiros por regiões, segundo o censo de 2010. Em quais regiões os números são compostos por 2 classes completas? Pessoal, presta atenção aqui, porque não está perguntando o número, está perguntando região. Em quais regiões? Então, eu tenho que pôr o nome da região, tá bom? Quais aqui observando? Tem as 2 classes completas. Acharam já? Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, são esses nomes que a gente vai colocar, porque está perguntando das regiões. Em qual região há o menor número de indígenas? Olha lá na região sul, menorzinho. Então, região sul. Quantas classes e ordens tem esse número? Vamos contar quantas ordens? Ordem é cada número. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 ordens. E quantas classes? 2 classes, ó, uma classe, segunda classe. E 5 ordens. Transcreva os dados numéricos do mapa em ordem crescente. O que nós vamos fazer? Pegar todos esses números e pôr em ordem, do menor para o maior. 78.773, 99.137, 143.432, 232.739, 342.836. Pessoal, só dá uma observadinha aqui rapidinho. A gente está falando de população indígena, né?
Observe que ela é muito grande aqui do norte. Conforme ela vai descendo, olha como que vai diminuindo até chegar no sul. Interessante essa observação. Agora nós vamos para o valor posicional dos números. Dependendo da ordem que ele está, ele assume o valor. Lembram-se? Olha lá o número 2. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Uma unidade de milhar vale 1000. 2 unidades de milhar, 2000. Se vocês quiserem ir, eu sempre aconselho, pega o lápis e põe em cima de todos aqui, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, para vocês irem acostumando, tá? Quando vocês fazem isso, meio caminho andado. Esse 2 aqui, vamos ver que ordem que ele está? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se uma centena de milhar vale 100 mil, 2 centenas de milhar, 200 mil. O 7 está na centena. 7 vezes 100, 700. O 3 está na dezena de milhar. 3 vezes 10 mil, 30 mil. O 9 está na unidade. Unidade, então, vale 1. 9 vezes 1, 9 grupos de 1. O 3 está na dezena. Então, eu tenho 3 grupos de 10. É 30. Revisão, hein, pessoal? Agora, nós vamos trabalhar com esse número, 143.432. Quantas centenas de milhar há ao todo? Eu sei que eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, quantas centenas de milhar eu tenho nesse número? Uma centena de milhar. Facinho, né? Tarefa, pessoal. Vocês vão considerar esse número, 78.773, e vão completar as lacunas. Quantas classes ele possui? Elas são as duas completas? Classe sendo quantas estão completas e quantas são incompletas? Lembre-se, cada 3 ordens forma uma classe completa. Vocês vão fazer a escrita desse número. Escreva como se lê. Represente-o na escrita aditiva. A soma, lembra? Por exemplo, se eu tenho 152, eu tenho 100 mais 50 mais 2. Vocês vão fazer isso com esse número. Vão indicar na letra D o valor posicional do número 7. Olha lá, cada exemplo ele está destacado em uma ordem diferente. Cada ordem ele tem um valor. Na 2, vocês vão assinalar a alternativa correta sobre o número 148.401. Qual é a decomposição possível para esse número? Também revisão de decomposição. O número 148.401, o algarismo 0, ele pertence a qual ordem? A quinta, a quarta, a terceira ou a segunda? Lembrando, a gente sempre começa a contar da unidade. Valor posicional novamente, do algarismo assinalado em vermelho em 99.137, é igual a... olha qual o 9 está assinalado. Qual ordem que ele está? E aí vocês vão ver quanto que ele vale nessa ordem, né? Essa decomposição aqui é de qual número? Desse, desse, desse ou desse? Então, é uma revisão do que a gente já viu anteriormente, viu, pessoal, essa aula? Bom, a aula encerra por aqui. Nós vimos o sistema de numeração decimal, classe dos milhares. Vocês têm que ler esse conteúdo, 193 a 199. Fizemos juntos os exercícios da página 196 a 198. Vocês farão a tarefa 1 e 2, preste atenção, 1 e 2 da página 199. Dúvidas, correção com os professores. Fiquem agora com mais um videozinho das mensagens dos nossos alunos para a cidade de Barretos.
Um abraço, até a próxima aula. All day, all day, all day. Oh, oh, I do it in my way. Oh, oh, all day, all day, all day. Oh, oh, I don't care what they say. Oh, oh, all day, all day, all day. Oh, oh, I do it in my way. Oh, oh, all day, all day, all day. Oh, oh, I don't care what they say. And you can take any of it from me. We got a place in all this crazy. You're not alone, 'cause we came a long way. None of this waiting for someone to open doors. I'm so above it, baby, I love it. All of this shake and go, I don't see hate no more. I'm so above it, baby, I love it. All day, all day, all day. Oh, I do it in my way. Oh, all day, all day, all day. Oh, I don't care what they say. Oh, all day, all day, all day. Oh, I do it in my way. Oh, all day, all day, all day. Oh, I don't care what they say. I took a chance and chased it with my fears. Now I can stand on top of the world's fear in a romance.